Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 12 de janeiro, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse programa Evangelho do dia, liturgia da palavra, nós fazemos ele todos os dias, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Como eu estou em Rondônia, aqui é 7 horas da manhã. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de sono que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pela graça de poder viver mais um dia, de fazer essa devocional, de ler a Tua palavra. Agora, Deus, vem abençoar esse dia rica e abundantemente. Que sejamos muito abençoados por Ti nesse dia. Deus, continue nos ajudando, amparando nossa vida. Deus, falando aos nossos corações. E que possamos viver esse dia para a Tua glória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia. Já começa a compartilhar. Aperta o botãozinho aí, compartilhador. Aí vai aparecer um selinho no lado do seu nome de compartilhador, para que as pessoas possam assistir o Evangelho do Dia dentro do teu Facebook. Amém? Todos os seus contatos assistirão se você apertar esse botãozinho de compartilhador. Amém? O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Tenha uma quarta-feira muito abençoada em nome de Jesus. Eu saúdo todos vocês na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler Marcos, capítulo 1, 29 a 39, que é o Evangelho de hoje. Na liturgia da palavra é 1 Samuel 3, de 1 a 10, 19 a 20, e é o Salmo 40, não é? Mas o Evangelho é Marcos 1, 29 a 39. Amém, meus irmãos e irmãs? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês são muito importantes, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler o Evangelho, que é o Evangelho lindo, Marcos 1, 29 até o 39. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Todas as cidades estavam reunidas à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. Simão, os que estavam com ele, procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Palavra do Senhor, graças a Deus, irmãos e irmãs. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. Nós te agradecemos pela tua voz, pela tua paz, pela tua graça.
Fala conosco nesse Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, é muito interessante esse Evangelho e hoje eu quero destacar isso. Né? Cada vez a gente lê o Evangelho, o Senhor traz assim, destaques novos aos nossos corações. E hoje eu quero ver com você, irmão e irmã, a graça de Deus na vida do intercessor. Não é? Na vida do intercessor. Nesse Evangelho você vai ver cura, vai contemplar milagres, não é? A casa de Jesus fica lotada de pessoas, muitas pessoas querendo, não é, cura, muitas doenças, aleijados, cegos, né? Pessoas de todos os tipos de enfermidade, pessoas com câncer. E Jesus curava todos. Ele era Deus, não é? Simplesmente olhava, tocava, falava e todos ali eram curados. Então você vai ver que nesse evangelho, o evangelho de ontem falou de libertação. O evangelho de hoje, ele fala de cura divina, não é? Mas você vai perceber o seguinte: todas as pessoas que foram abençoadas por Jesus foram abençoadas porque alguém as levou a Jesus. Sabemos que Jesus, como Deus, não tinha nada impossível, não é? Ele operava maravilhas, cura divina, salvação, amém? Contudo, irmãos e irmãs, isso só era possível porque pessoas levaram os doentes até Jesus. Essa é a importância do intercessor. Se você todos os dias parar um pouco na sua vida cotidiana e levar pessoas a Jesus, né, você vai ver que muitas pessoas serão abençoadas. Né? O intercessor, ele não faz nada, ele não cura, ele não restaura, ele não faz nada. O intercessor, ele transporta o enfermo, a pessoa problemática, até os braços de Jesus. Esse é o trabalho do intercessor, não é? O intercessor cura? Não. O intercessor resolve o problema dos outros? Também não. O intercessor leva as vidas até o Senhor Jesus, não é? E hoje nós vamos ver justamente isso. Outra coisa que nós vamos ver nesse Evangelho, irmãos e irmãs, é o fato de Jesus ter uma vida de disciplina orante, não é? O Senhor Jesus era ativo, mas era contemplativo também. Não é? Jesus tinha uma vida silenciosa e orante, uma vida de disciplinas espirituais. Isso é uma coisa espetacular. Outra coisa que nós vamos ver aqui nesse Santo Evangelho é que, apesar de ter multidões de enfermos na cidade onde ele estava, ele tem a necessidade de ir para outras cidades também anunciando o Evangelho, não é? E ministrando bênçãos e cura. Isso chama-se missões. Nós vamos ver isso hoje. A missão não é feita perto da nossa casa, nem longe da nossa casa. A missão é feita onde Deus quer. Amém? Talvez do lado da sua casa tem um monte de gente necessitada. E Deus quer te usar lá no Egito. Essa é a lógica da missão. A lógica da missão não é a lógica humana. Qual seria a minha lógica? Alcançar todo mundo aqui em volta. Mas a lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus é você ministrar onde Deus quer que você ministre e ponto final. O servo faz o que tem que ser feito. Ah, mas eu penso. Amado, o que você pensa é irrelevante. O importante é o que o Evangelho pensa. Essa é a verdade.
O que você pensa é irrelevante, não é? O importante é que o Evangelho pensa. Então, esse Evangelho é muito rico e nós vamos começar a ler um pouquinho ele ministrando. Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Quando você vai em Cafarnaum, você vê o local onde foi encontrado restos de uma igreja bizantina, não é? E acredita-se que essa igreja foi construída no 3º ou 4º século, onde era a casa de Pedro, não é? As casas passaram a ser lugares de oração. E a sinagoga fica muito pertinho. A sinagoga está do lado esquerdo e a casa de Pedro do lado direito. Não é muito perto mesmo. Então Jesus está na sinagoga e vai até a casa de Pedro, né? O São Pedro era casado e tinha sogra, né? Um homem de Deus. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe deram essa notícia a Jesus. Então você percebe aqui a vida do intercessor, não é? Logo deram a notícia a Jesus. Amados irmãos e irmãs, o que é o intercessor? É aquele que hoje vai dar a notícia a Jesus. Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida do Luiz, irmão do pastor Orlando Lima Júnior, que está enfermo. Está vendo? O intercessor, ele dá a notícia a Jesus. A pergunta, Marisa, é se Jesus sabia que a sogra de Pedro estava doente. Provavelmente sim. Ele sabia até o que as pessoas estavam conversando. Não é? Não é? Mas há uma lei espiritual. Então o Evangelho exige que haja intercessão. Não é? Você precisa colocar pessoas, Nathalie, e nomes de pessoas nas mãos do Senhor. Não é? Pessoas, querida Ione, foram curadas porque Jesus Cristo foi alertado pelos intercessores. Não é? Quando Jesus chega ali na casa de Simão, a sua sogra estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. E a febre deixou, e ela passou a servi-los. Olha que coisa linda. Quantas vezes eu já preguei esse texto, irmãos? Até inclusive ano passado, né, Marisa? Agora, recentemente, sobre família, né? A intercessão acontece, ela é curada e ela passa a servi-los. Amado, você é abençoado para servir a Deus na igreja. Está no plural, ela passou a servi-los. Ela passa a servir a Jesus, a Tomé, a Filipe, a Pedro, a Mateus, a João, a Tiago, a André, não é? Ela passa a servi-los. É muito cômodo a pessoa dizer assim, Marisa, eu sirvo a Jesus, não é? Mas não serve a igreja, não serve a Pedro, não serve a Tiago, não serve a André, não serve a Felipe, não serve a Bartolomeu, não serve a Mateus. Que vantagem há nessa? Isso é um verdadeiro egoísmo. Seria mais ou menos Jesus chegar com os discípulos, você falar assim, vem Jesus, e bate a porta na cara dos discípulos. Fica todo mundo do lado de fora aí, eu quero só servir a Jesus. É isso que acontece quando a pessoa quer servir a Deus, mas não quer vínculo com a igreja. Significa que ela não quer servir as pessoas em Cristo Jesus. Nós servimos a Deus, né, nas pessoas pelas quais servimos, ou nas quais servimos. É dessa forma, Gabriela, que nós servimos a Deus. Eu sirvo a Deus sozinho. Grande vantagem.
Se fosse alguém, eu falaria assim, grande vantagem miserável. Aquele professor de português, não é? Grande, eu sirvo a Deus sozinho. Essa mulher não faz isso. A sogra de Pedro, ela é curada, ela levanta e serve a igreja. Serve a Tiago, a Pedro, né? Aquelas pessoas todas que estavam ali. Amado, nós somos curados para servir a igreja do Senhor. Uma palavra muito triste. Eu não estou aqui para servir a igreja. Então você não serve para nada. Não é? Não serve para nada. Porque a igreja, irmãos, não é uma associação como tem a associação do Flamengo, a associação do Palmeiras. A igreja não é uma associação. A igreja é o corpo místico do Senhor Jesus. Então, amados, olha a importância dos intercessores. Eles falam para Jesus a respeito da sogra de Pedro que estava doente. Eu quero aproveitar até para fazer um alerta aqui, irmãos e irmãs, uma palavra chamada chocarrice. Chocarrice é um pecado que é cometido todas as vezes que nós pegamos versículos bíblicos e brincamos com esses versículos bíblicos. Isso chama-se chocarrice, né? Ontem alguém me passou uma foto de um candidato a presidente da República saindo do mar, nadando. Aí em cima estava assim, Apocalipse tal, e vi a besta que sai do mar. Isso chama-se chocarrice, é pecar com a palavra de Deus. Então, desde a minha adolescência, eu escuto uma palhaçada, as pessoas dizem assim, sabe por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Né? Isso é uma palhaçada, isso é uma chocarrice. Por isso que a Bíblia não funciona na vida da pessoa. A pessoa usa a Bíblia para brincar, para fazer piada, chocarrice. Guarda essa palavra, chocarrice. Né? Isso é maldição. A Bíblia é sagrada. Quando você vê um versículo da Bíblia, ore o versículo. Olha que coisa linda, gente. Bárbara, ore o versículo, pastor Orlando Lima Júnior. Eu vejo um versículo, eu vou transformar esse versículo em oração. Eu tenho que ser devoto com a Bíblia Sagrada. Né? Eu fui participar de um curso, eu acho que nesse dia, eu acho que a Marisa até estava, no final do meu curso de liturgia, mãe, que a gente assim foi para o pátio, lá em Petrópolis, né? E aí eu fui convidado para ler a Bíblia, não é? Para ler a Bíblia, um texto da primeira leitura, não sei, na hora do curso, né? Era um curso cristão, tinha pessoas de várias igrejas sobre liturgia e arte sacra, curso que eu fiz. E aí, eu era jovem ainda, 26 anos, aí me deram a Bíblia, eu li, e depois eu botei a Bíblia assim, né? De lado. A pessoa veio, estava do meu lado, arrumou certinho para ficar alinhada com a mesa. Não é? Eu achei aquilo um pequeno símbolo, mas um símbolo de respeito, não é? Um símbolo de devoção, um símbolo, na palavra positiva, querido, de religiosidade, né? No sentido mais positivo da palavra. Não nesse sentido pejorativo que inventaram por aí. Né? Inventaram um sentido pejorativo que não é o sentido a verdadeiro da palavra. Então, amados irmãos e irmãs, zelo pelas coisas de Deus. Não faça chocarrice, nem com personagens bíblicos, nem com santos e santas de Deus, seja protestante, ortodoxo, católico, e muito menos com versículos da palavra de Deus. Amém? As coisas de Deus têm que ser tratadas com muita seriedade, têm que ser tratadas com muito respeito, porque senão o evangelho não funciona, querido. Não é? O evangelho não funciona. O mundo espiritual, ele é movido pela fé.
não é? Ele é movido pela fé. Então a gente tem que ser despertado nessa área. Aí a Bíblia diz, irmãos e irmãs, em Marcos 1, versículo 32, que à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Marca essa palavra aí, Valdineia. Trouxeram a Jesus. Trouxeram a Jesus. Olha que coisa. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Quando eu li esse texto, fechei os olhos assim, Marisa. Imaginei aquela casinha lá em Cafarnaum, não é? E aquela multidão, a cidade toda em volta da casa de Jesus. Que confusão, né? E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Câncer, lepra, pessoa cega, surda, pessoas também mudas, né? Pessoas com doenças, com chagas, com feridas, aleijados de nascença. Todos foram curados, todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam que ele era. Jesus estava curando e as pessoas não sabiam que era o Messias. Só o diabo que sabia. Nem os discípulos sabiam ainda, mãe. Eles só vão saber lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro vai ser cheio do Espírito Santo e confessar que Jesus é o Cristo de Deus. Até que eles não sabiam, não é? Mas o diabo sabia, o diabo queria estragar a festa. Olha, é o Messias, hein? Aí Jesus expulsava o demônio e mandava eles se calarem, né? Mas preste atenção nisso. Todo tipo de enfermidades, enfermos, endemoniados. Gênison, por que essas pessoas foram curadas? Simplesmente a Bíblia diz, porque trouxeram a Jesus. Então, querido, esse é o trabalho do intercessor. O intercessor é aquele que leva a Jesus as suas necessidades, as suas dores, as pessoas. O intercessor é aquele que fala, Senhor, eu estou aqui colocando esta pessoa nas tuas mãos, não é? O Gênison, Senhor, eu estou aqui colocando o Gênison Melo dos Santos nas tuas mãos. Amado, nós sabemos, Sueli Vieira, que Jesus, quando ele estava encarnado, quem ministra muito sobre isso é Martinho Lutero. Ele estava geograficamente limitado. Então, se Jesus estivesse lá em Porto Velho, eu estou em Ji-Paraná, Rondônia, se Jesus estivesse em Porto Velho, eu teria que pegar aqui o ônibus, 7 horas de viagem até Porto Velho, para que Jesus pudesse abençoar a minha irmã. Isso é se eu encontrasse Jesus lá, porque Jesus poderia ter ido para outra cidade, porque ele era geograficamente limitado, né? No sentido de ele estar no local. Mas quando alguém, mesmo à distância, pedia bênção e cura, ele curava à distância. A geografia não limitava o seu poder, mas Jesus se movia geograficamente falando. Hoje em dia, não. Em qualquer lugar, seja em Jerusalém, seja no Muro das Lamentações, seja em Ji-Paraná, seja em Mauá, seja no Rio de Janeiro, seja em Portugal, nos Estados Unidos, né, Suzy? Eu vi aqui a Suzy, vi a Denise Vieira também de Portugal, um beijo aí no Fausto, né? Seja o Marcos também, seja onde for, quando eu invoco o nome de Jesus, quando eu intercedo a Jesus, aleluia, espiritualmente, eu vou até onde Jesus está, que é a dimensão espiritual. E espiritualmente, Jesus se manifesta onde eu estou, que também é um movimento espiritual, não é um movimento geográfico. Então, amados irmãos e irmãs, tire momentos do dia para interceder, não é? Suzy, tire momentos
para falar com Deus, colocando pessoas na mão do Senhor. Não é? Aqui onde a gente está é uma casa de retiro que Deus colocou no nosso coração e está saindo do papel. Lugar para oração. Então nós temos ali 13 jardins de oração. Não é? Então quando alguém vem aqui e vai lá no jardim, a gente pede, ore por alguém. Eu estou lá ontem, eu estava lá orando por vocês do Evangelho do Dia. Não é? Orando por vocês, orei pelo Luiz, o irmão do pastor Orlando que foi internado ontem. Não é? Então, amado, nós precisamos também separar dias, momentos durante o dia, aliás, para levar os enfermos até Jesus, os endemoniados até Jesus, aquelas pessoas que estão vivendo, não é, uma luta espiritual, não é? A Bárbara deseja vir aqui. Bárbara, é uma casa aberta para todos, assim como é o coração de Jesus, né, mãe? Todos são convidados a vir aqui orar nos jardins, né? Glória a Deus. Aqui onde eu estou é o cenáculo. A casa tem um cenáculo de oração. Esse é o cenáculo Caná da Galileia. Por isso esse desenho. Um desenho bem infantil. Esse ícone de Jesus transformando água em vinho. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos levar os enfermos e os endemoniados a Jesus Cristo. Nós precisamos, Gilmar, não é, querida Ana, fazer esse esforço espiritual. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa. E aí a Bíblia diz assim, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Gente, esse versículo 35, ele, no meu coração, ele é tão forte, mas tão forte, tem tantas implicações, não é? Que eu quero no futuro escrever um livro com um tema e esse subtítulo, mãe. Um título, esse que seria o subtítulo, não é? Porque Jesus sentia necessidade de se levantar de madrugada, antes das 6 da manhã. Jesus sentia necessidade de sair de dentro da casa. Jesus tinha necessidade de ir para lugar deserto. Então, na disciplina de oração de Jesus, existia um movimento físico. Ele saía da onde estava, exigia um horário de madrugada e um lugar deserto, não é? Ou no meio do mato, ou num jardim de oração. O João diz que Jesus tinha no Monte das Oliveiras. Hoje tem bastante oliveiras, mas não muitas, né, mãe? Só na parte de baixo. Mas o Jardim das Oliveiras, mãe, pegava de baixo até em cima, né? E Jesus tinha no meio daquelas oliveiras um lugar de jardim de oração que ele tinha feito para ele. Ó, entre aquela oliveira assim, assim, ali eu vou estar orando. Tanto é que Jesus tinha essa prática que quando ele sai para orar na quinta-feira santa, nosso início do tríduo pascal, né? O Judas não tem a mínima dificuldade de achar Jesus à noite. Imagina a escuridão. Ele não tem nenhuma dificuldade. Ele sabe exatamente onde Jesus está, qual é a oliveira que Jesus está, qual é a pedra que Jesus está ajoelhado. Ele sabe, porque Jesus tinha disciplina de oração. Eu oro, pastor, todo o tempo. O nome disso chama-se oração na espiritualidade cristã, chama-se oração mental, né? Existem várias ordens cristãs onde o membro precisa ter a oração mental, né?
Todo o tempo está pensando em Deus, viver a oração mental. Isso chama-se oração mental, que também é uma disciplina. Mas Jesus, além de ter essa oração mental, todo o tempo pensar no Pai, todo o tempo falar com o Pai, Jesus tinha uma disciplina de se mover geograficamente, sair da sua casa e ir para um lugar deserto. Jesus tinha a necessidade de fazer isso bem cedo. Por que de madrugada, mãe? Porque estava todo mundo dormindo. O pessoal não ia prejudicar ele ia conseguir ir lá para aquele jardim de oração. E Jesus também ia para um lugar deserto, onde não tinha ninguém. Nós precisamos ter momentos de deserto. Jesus tinha a prática do retiro espiritual. Né, Loned? Uma vez por ano, nós fazemos um retiro assim, de silêncio e contemplação, não é? E é muito bom a gente ter essa prática, né? Agora a pergunta é, por que Jesus sendo Deus, Madalena Alencar, pastor Zé Mauro, irmã Gabriela, por que Jesus sendo Deus, ele tinha essa necessidade, não é? Na realidade, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, que se ele, Marisa, tinha essa necessidade, quanto mais o comedor de arroz com feijão aqui, não é? Quanto mais eu, quanto mais nós temos necessidade de desertos com Deus. Amém, querido? É uma necessidade nossa. E aí, no final, parece que esse evangelho tem 3 perícopes, né? A primeira perícope de curas, a segunda perícope, que é a passagem, essa vida de oração de Jesus, e a terceira perícope, a vida missionária de Jesus. Olha que coisa interessante, gente. Simão, 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Isso quando amanheceu, né? Ainda bem que Jesus acordou bem cedinho. Quando encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. O movimento está bom, tem um monte de gente à sua procura, todo mundo quer aprender, quer ser curado, quer ter o demônio expulso, a multidão está boa, tem muita gente, é uma festa. Olha, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares. Mas não tinha gente ali ainda para ser evangelizado? Vamos a outros lugares. Você percebe, querido? Na lógica empresarial, na lógica humana, o que deveria ser feito, mãe? Deveria ser evangelizado até o último homem daquela cidade. Mas essa não é a lógica missionária. Jesus usa o seu missionário aonde ele quer. Missões não é feito aqui, perto, nem longe. Missões, nós fazemos a obra missionária, Wellington, aonde Deus quer. Aonde Deus quer. Existia uma multidão querendo ver Jesus? Sim. Tinha muitas pessoas para ser curada? Sim. Mas Jesus diz assim, olha, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Jesus veio pregar, não está num lugar fixo. Jesus era itinerante, mãe. Ele foi pregando em outras cidades. Aquela cidade precisava de Jesus? Lógico. Mas ele já anunciou, agora ele vai para outra cidade. Depois vai para outra cidade. E assim o evangelho ia sendo espalhado como semente. Amados irmãos e irmãs, Deus usa você não aonde você está, mas aonde Ele quer. Não é? Pode ser que Deus tire você desse local e leve você lá para um outro país, para que você seja semente de Deus aonde você está. Você, Joel Moreira, é semente de Deus aí em Mauá. Você é semente de Deus no Paquistão. Você é semente de Deus onde você está.
Amém, queridos irmãos e irmãs? Olha que coisa maravilhosa. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Lembra que os judeus tinham as suas casas de orações, os seus cenáculos, que eram as suas sinagogas, né? E Jesus ia pregando dentro das sinagogas, porque Jesus era um judeu, tinha acesso às sinagogas. Jesus ia pregando, Jussara, dentro das sinagogas e ministrando cura. Hoje, quando você anda pelo mundo, o mundo inteiro tem sinagogas. Eu lembro lá na Galileia, a gente estava num hotel e tinha uma sinagoga dentro do hotel. Quando nós entramos naquela sinagoga, na parede da sinagoga tinha fotos de rabinos famosos, desenho de Davi dançando na frente da Arca da Aliança, né? Desenho de Moisés atravessando o Mar Vermelho, eu acho que tinha uns 4 ou 5 quadros de cada lado assim, simbolizando momentos históricos de Deus na vida de pessoas do passado e também da atualidade, né? Então Jesus aproveitava para ir nas sinagogas pregando o evangelho da graça do Senhor, né? Ia de cidade em cidade fazendo missões. Então, volto a dizer, Maria Regina e Carlos, Tereza Pereira, Elonede, volto a dizer, Ione, onde os seus pés estiverem, semeie a palavra de Deus. A palavra de Deus é semeado onde os seus pés estiverem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos então, queridos irmãos e irmãs, orar nesse momento, pedindo que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos, ó Pai, ser os intercessores que vão levar os enfermos e endemoniados até as suas mãos. Senhor, nós queremos, ó Pai, ter uma vida de disciplina de oração, assim como tinha o Senhor Jesus. Deus, nós queremos fazer missões onde o Senhor nos colocar, na nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa empresa, na nossa casa, ou em qualquer outro lugar onde o Senhor quiser nos enviar. Nós queremos abrir o nosso coração para que a Tua vontade seja feita para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom, querida Ana Beatriz, Euzi Melo, amém, Luiz Melo, Maria Lúcia Daniel está com a gente também. Seja bem-vinda. Que alegria, nossa irmã Diná, nossa irmã Elonede, nossa irmã Nancy, Martinha, a Jane, Maria Gonçalves, a Marisa, a Ana Beatriz e o Gilmar, Suzete e o Evaldo, Angelita Carvalho e o John, Tereza Pereira, Ana Paula Lins, Pastor Zé Mauro, Renata Amaral, olha que beleza, quanta gente com a gente, Claudinha, Nathalie, querida Nathalie, Gilmar Eliseu, que bênção, Gilmar, querido Jenson, lá do Nordeste, terra linda, maravilhosa, uma delícia. Eu falo do Nordeste, me dá até fome. Diego Brum, querido Diego Brum, Nancy, glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui ao vivo, amém? Quero mandar um abraço para nossa irmã Eliane Maria Lopes, Nathalie, pastor Zé Mauro, pastor Orlando Lima Júnior, Gabriela, todos vocês que estão conosco, Denise Vieira, amém? Glória a Deus. Pancreatite. O Luiz está com pancreatite. Vamos orar por ele. A mãe da Nathalie vai operar. A mãe da Nathalie vai operar a coluna? Leila Melo, um beijo, Leila Melo. Vesícula. A vesícula. Vamos orar. Vê aí para mim. Aniversariantes. Marisa, minha secretária, Claudinha. O pessoal parou de fazer aniversário. Hã? O pessoal parou de fazer aniversário. É verdade.
Marisa percebeu isso. Todo mundo parou de fazer aniversário, não tem mais bolo, não tem mais pastel de carne bem recheado. Ei, pastel de carne tem que estar recheado, hein? Não tem mais cajuzinho. Tá uma tristeza, hein? Vamos fazer aniversário, pessoal. Amém? Fazer aniversário. Olha aí que benção. Muito bom, queridos. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Leila pede pelo Marcos, que vai fazer cirurgia hoje. Quem? Marcos? Leila Melo pede pelo Marcos. Leila Melo pede pelo Marcos. Vai fazer cirurgia hoje. Ah, E pelo irmão que operou ontem. o irmão que operou ontem, né? Amém. Então vamos orar ao Senhor para o Senhor trazer essas decisões, essa graça. Né, Nathalie? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Orar também pela Madalena, pela Paulinha, pela Beth, o Evanil e a Angélica. Nosso irmão Davi, né, está em procedimento, na sua saúde, estamos orando. Orar pela Dona Graça, né, mãe? Denise Vieira vai fazer uma entrevista de trabalho. Denise Vieira, em nome de Jesus, abençoando Denise Vieira com portas abertas. Em nome de Jesus, essa entrevista de trabalho. Né? Vamos orar também, queridos irmãos e irmãs, pela vida preciosa, né? da Moisete, Ivete, Luzia, que nos acompanham sempre, né? Nossa irmã Marina, Maria, Sosmar, todos os enfermos. Amém? Então, Orlando, estamos aí orando pelo seu irmão, hein? Tá bom? Em nome de Jesus. A Martinha, minha intercessora, ela e o Jairo, né? São dois intercessores que me sustentam muito. Orar pela Silvia, nossa aspirante a diaconato, que está responsável pelas liturgias da nossa igreja. Amém? Pela nossa querida e santa igreja em Vila Isabel, em Urupá, em Castrioto, Quitandinha e Nova Friburgo, as igrejas que eu pastoreei, mãe. E todas as igrejas aqui representadas. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós oramos, ó Pai, por cada pedido de oração. Estamos agora, Pai, trazendo as necessidades diante de Ti. Assim como a sogra de Pedro, falaram dela para Jesus. Assim como ao pôr do sol, traziam muitos enfermos à porta da casa de Jesus. Nós agora estamos trazendo os necessitados. Aquele irmão que precisa de uma graça de emprego. Aquele meu irmão e minha irmã que precisam, Deus amado, de uma bênção na área financeira. Pai, aquela vida que precisa de saúde. Aquela vida, Pai, que hoje será recolhida, que ela tenha paz e bênção, Pai. Aquela vida que hoje, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, será evangelizada por nós. Deus sustenta cada irmão e irmã. Muito obrigado, Pai, pelo evangelho do dia. Muito obrigado por esse alimento de todos os dias. E eu coloco, Deus, cada vida nas Tuas mãos, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo para todos vocês, a paz do Senhor Reinaldo, Sandra, pastor Zé Mauro, Gabriela, muito obrigado por tudo. Um beijo, fique na paz, tenha uma quarta-feira abençoada. Quarta-feira da primeira semana do tempo comum. A paz, queridos.